finalmente, em culminância a esse momento, eu convido para ocupar a tribuna o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Boa noite a todos. Professor Ricardo Marcelo Fonseca, ilustre presidente desta sessão, meus colegas de bancada, professor Jorge Luiz Sotomayor, professor Pedro Rodolfo, professora Larissa. Na verdade, o papel que nos foi reservado seria mais ou menos como de alguém que vai julgar. Eu não poderia julgar. Honestamente, não teria como julgar, simplesmente porque eu sou professor, a minha vida inteira fui professor. Portanto, eu sou alguém que se considera igualmente vitimado. Quando o professor Tarso Violim me telefonou e me contou alguma coisa, eu falei, não é possível. Não é que a violência policial, o massacre ocorrido, me causasse uma surpresa total. Para mim, a surpresa total foi ser aqui, em Curitiba. Porque todos que estão aqui sabem, e não é nenhuma homenagem delicada ou cortês, todos sabem que o estado do Paraná é considerado o mais civilizado do Brasil. Essa é a visão que se tem em geral. E que Curitiba é um exemplo para o Brasil inteiro. Todo mundo sabe disso. Portanto, que viesse a acontecer exatamente em Curitiba o que aconteceu, é algo que, sinceramente, é para deixar estupefato. Como é possível acontecer em Curitiba isso? Se fosse em algum outro lugar do Brasil, eu diria, bom, mas em Curitiba? Ou seja, esse governo atual conseguiu, em um dia, em algumas horas, desfazer uma imagem construída ao longo de decênios. A imagem que Curitiba é um recanto do Brasil, onde a civilização conseguiu se instalar. Não, porque realmente o que esse homem fez... desacreditou o Estado, desacreditou todo o prestígio, anos e anos para acumular esse prestígio, e em um dia, em algumas horas, um governo acaba com isso tudo. É inominável. E realmente os que me precederam puseram um quadro muito claro da situação. Eu quase não tenho nada a dizer, porque realmente foi dito tudo. O que talvez se pudesse acrescentar, mas já estava nas entrelinhas de tudo que foi dito, é que essa é a situação brasileira. Desgraçadamente, esta é a situação brasileira. O fato ocorrido é um fato exponencial, mas que reflete bem tudo aquilo que nós vivemos. O autoritarismo dos governantes costuma ser alguma coisa de insuportável. Mas nós suportamos. Nós suportamos, essa é a verdade. Essa gente que está lá não foi posta, nem os deputados, nem o governador, não foram postos por marcianos. Não foram postos pela violência da ditadura militar, não. Fomos nós, cidadãos brasileiros, que escolhemos esse tipo de gente, que é uma gente lamentável. Ninguém vai negar que existem parlamentares merecedores de todo o respeito. Ninguém vai negar que temos até tido alguns chefes de executivo que nós admiramos, todos, ou a maioria. Mas a verdade é que, no seu todo, nós continuamos com todos os vícios do passado, e que foram mencionados aqui. A opressão
dos economicamente desamparados é diária, todos os dias. A violência, a tortura policial, isso é corrente. Infelizmente apoiada por algumas teses jurídicas, a meu ver, erradíssimas, e que estão até em declínio, é preciso que se diga, como, por exemplo, responsabilidade do Estado, mas não diretamente do agente, só em ação regressiva. Mas que ação regressiva é essa? Se o subordinado pratica sob os olhos coniventes da autoridade superior, então não pode haver responsabilidade solidária, subsidiária, não. É preciso acionar diretamente o agente público. Aquele que cometeu a violência policial, por exemplo, ao torturar um sujeito numa delegacia, se ele for obrigado a pagar a indenização por aquilo que ele fez, depois de 3 condenados não tinha mais tortura na polícia. Nenhum ia se animar a perder tudo que tem. Então nós temos ainda certos cacuetes, eu diria, que comprometem a realização do direito. Esse é um deles. A ideia de que a responsabilidade só por ação regressiva. Segundo, essa tese ridícula. Quem responde pelo governo é a autoridade do governo. Quem responde pelo Estado é o secretário da Educação, é o secretário de Segurança, é o policial militar que chefia. Não é. É o governador. É óbvio. Isso nem precisaria ser dito, é óbvio. Qualquer pessoa sabe que quem responde pelo Estado é o governador. Se o Estado fez o que fez, é ele que tem que responder. Não adianta ele dizer, foi fulano, eu demiti fulano. Ora, não adianta nada. Ele é o responsável. A sanção natural para o que aconteceu é o impeachment do governador. Aqui foi invocado o nome de um ex-senador da República já falecido, José Richa, que se tivesse presente morreria de vergonha. É verdade, eu conheci o senador. Quando ele foi eleito governador desse estado, ele convidou algumas pessoas, Geraldo Taliba, eu, Michel Temer e Adilson Dallari, para virem aqui falarem para os prefeitos eleitos na época do PMDB e deputados eleitos. Quem me apresentou um homem que eu admiro muito, um ex-governador do estado, o senador Requião, foi Zé Richa. Foi ele que me apresentou dizendo, esse moço, o Richa tinha, o Requião tinha acabado de se eleger, esse moço é um moço de grande valor, conversem que vocês vão ver. E como ele tinha sido líder estudantil, o Requião estava por dentro de todos os grupos e facções estudantis e o nome das siglas e tudo. E com isso nós passamos a noite inteira no papo. E ele me contando de cada sigla, o que significava, quem era. E quem me apresentou, vejam vocês, foi José Richa. Foi o senador Richa. Foi o pai desse homem. E o senador Richa, dizem que filho de peixe é peixinho. No caso, não. Filho de peixe foi um tubarão, alguma coisa do gênero. Porque ele nunca faria esse tipo de coisa. Ele era um democrata. Era um verdadeiro democrata, o senador Zé Richa. Eu o conheci, sei como ele era.
Meus prezados amigos, o que aconteceu aqui, infelizmente, foi a repetição de defeitos do Brasil, apenas exponenciados. Nós somos isso. Nós escolhemos esse tipo de gente que apronta conosco todo dia. Não acaba de vir um tal de PEC da bengala. Eu estou à vontade para falar, porque eu estaria com 2 bengalas se fosse por esses números. Mas eu acho um absurdo. Um camarada que nasceu em meados do século passado vir a julgar questões do dia de hoje. Pode acontecer que ele tenha uma cabeça muito aberta. Claro, tudo é possível na vida. Mas a probabilidade é que a visão do mundo dele seja de uma outra época, mesmo que não fosse. Certa vez uma ministra do Supremo me disse com muita razão: tanto nos chamam de excelência que a gente acaba acreditando. É por isso que deve haver mandato para o Supremo. Para o cara não passar a vida sendo chamado de excelência e no fim ele achar que ele é uma excelência. Ele não é excelência nenhuma. Raro é o caso do indivíduo que vai para o Supremo já famoso. Em geral ele ganha fama por ser ministro do Supremo. Eu sei que há exceções, mas é raro. Esse rapaz Barroso, quando foi para o Supremo, já era famoso no Brasil inteiro como grande constitucionalista. Mas isso não é comum. Eu sei que isso vai permitir que algumas pessoas continuem no Supremo, porque já não são crianças. Para mim, um grande ministro do Supremo, uma figura exponencial, chama-se Teori Zavascki. Esse homem já tem, parece que 66 anos. Portanto, ele teria mais 4 anos no Supremo. Que esse homem fique mais, eu acho ótimo, porque esse é um juiz de verdade. Eu não sei, ele é gaúcho, me parece, é um juiz do Rio Grande do Sul. Eu não sei se ele veio daqui do Paraná. Se veio, honra para o Paraná. E agora, eu também espero que o Fachin venha. Mas vocês já viram toda a propaganda contra o Fachin? Vocês já viram como a imprensa fica encarniçada em cima dele? Por quê? É porque ele é bom. Ué. Senão não ficariam encarniçados. Meus amigos, vocês foram vítimas de um comportamento hediondo, mas que é um comportamento policial típico. Eles são violentos mesmo. Onde são recolhidos os policiais militares? De onde vêm eles? É do mesmo lugar de onde vêm os bandidos. A diferença é que uns têm uma carteira de funcionário e os outros não têm. Essa é a diferença. Mas eles são colhidos num meio, num ambiente, em condições de vida muito desfavoráveis. São violentos, são mesmo. Eles crescem no meio da violência, da injustiça. Aqui foi considerado, com toda a razão, relatado, o pobre sofre diariamente essas violências. O pobre, o preto, eu não vou acrescentar mais, embora todos saibam, mas são pessoas que sofrem toda espécie de violência e ninguém diz nada. Um país em que até hoje os torturadores não foram punidos. Isso é um incentivo à violência. Quando uma autoridade pública, ou a mando de uma autoridade pública, alguém comete os atos hediondos que cometeu, e tudo fica como se não tivesse acontecido nada. Olha, há poucos dias faleceu uma mulher, Inês Etienne Romeu, que foi a única sobrevivente, ao que se saiba, da chamada Casa da Morte em Petrópolis. Quantas pessoas sabem disso? Que havia uma Casa da Morte em Petrópolis?
Quantas pessoas sabem o que essa mulher passou? Os horrores, as torturas, as humilhações, tudo junto. Como é possível? E como é que o Brasil é considerado um país civilizado? Não pode ser. Um país onde se faz isso e onde o Supremo Tribunal Federal considera que tudo bem, foi anistiado. Mas que raio de anistia é essa que o próprio torturador se auto-anistia? Que raio de... Isso não é justiça. Há pouco foram feitas críticas duras aos 3 poderes. Portanto, incluíram o judiciário. Um dos que está aqui presente é um juiz, para a honra da magistratura. Na verdade, o judiciário, infelizmente, também deixa muito a desejar. Deixa muito a desejar. E principalmente lá em cima, viu? Tá aí. Parece ser um homem que tem a volúpia de mandar prender. Eu acho que era importante promover esse homem. Mandar ele para o tribunal. Havia um tal de De Santis, que também tinha um pouco esse sangue. Promoveram, ninguém mais ouve falar desse homem. Nenhuma maldade mais ele está fazendo. Eu sou 100% a favor de promover esse juiz Moro. Porque me parece que ele é um homem que ele não tem muita sensibilidade, muito equilíbrio. Para um juiz é fundamental. Veja, eu não tenho nada contra o juiz. Meu pai foi desembargador. Era um homem extremamente virtuoso e trabalhador. Tem de tudo no judiciário. Tem de tudo. Está aqui o doutor Sotomayor, que não me deixa mentir. E que eu vinha conhecer pessoalmente agora. Eu conhecia de nome. Minha filha e meu genro disseram, estiveram num congresso, ouviram ele falar, falaram, você não calcula que homem maravilhoso que é esse juiz. E me disseram maravilhas dele. Eu fiquei muito feliz de conhecer ele aqui, eu conheci ele aqui, no carro, na carona, para vir aqui. Não é? Eu tinha notado, não vou te esconder, eu tinha te notado lá no aeroporto, por causa do seu cabelo, etc. Mas não sabia que era aquele juiz que eu admirava à distância, né? E que depois de ouvir ele falar, mais ainda, eu digo, eles têm toda a razão, realmente esse juiz nem parece juiz. Uma das pessoas que eu muitas vezes, a idade tem um inconveniente de levar a gente a falar, soltar mais a língua e dizer coisas que a gente, não vale a pena, não é politicamente correto. Mas um dos meus maiores amigos é juiz. É a pessoa com quem eu saio no fim de semana, é um ex-aluno meu, na verdade. E hoje eu fui muitos anos titular de Direito Administrativo na PUC, até me aposentar. Eu sou aposentado, sou aquilo que eles chamam de professor emérito, quando a universidade resolve dizer, esse cara vai embora, mas vamos dar um título para ele. E me deram o título de professor emérito. A USP pegou esse vício, porque ela deu para um bando de gente. Para pessoa notável, como é o caso do Fábio Comparato, para quem eu tiro o meu chapéu muitas vezes. Meu colega desde 11 anos de idade no ginásio. Aliás, nem existe mais negócio de ginásio, agora é o grau primeiro, segundo, enfim. Mas o Fábio Comparato realmente é um homem excepcional, uma cultura imensa e um ser humano maravilhoso. Pela minha idade, veem vocês que eu já vivi muito, portanto já convivi com muito tipo de gente. Eu falei no Richard Pai, que muitos nem sabem que existiu. Falei no Fábio Comparato, que é meu colega desde 11 anos de idade. O Fábio não é criança, portanto, nenhum de nós dois é criança.
E como disse, a língua da gente vai ficando mais solta. A gente vai dizendo coisas que depois, se pensasse, como é que eu fui falar isso? Eu não devia ter dito. Como é que eu fui criticar a magistratura desse jeito? Ou o Supremo? Afinal, tudo que eu fizer, eu ainda continuo na ativa. Não como professor. Vai bater lá em cima. Um dia vai bater lá em cima. Pode demorar. É como o tema das conferências. Você faz 1, 2, 3, 15, 10, 40, 100, 200. No fim, você não suporta mais isso. Mas quando alguém convida, tá bom, lá para outubro. Outubro um dia chega. Você põe lá na frente, mas um dia chega. E você não tem mais saída. Você é obrigado a ir, porque você disse eu ia, né? As coisas na vida são assim. Elas terminam chegando. Então a gente tem que ter muita cautela. Meus prezados amigos, eu até já falei demais. O que eu queria lhes dizer é, primeiro, que tem toda a minha solidariedade. Mas é uma solidariedade óbvia, porque eu sou professor também. Fui. É óbvia. E a violência que foram vítimas dos professores, quase que não dá para acreditar. E sendo no Paraná, menos ainda. Eu digo isso não é para agradar vocês. Vocês são talvez o único estado brasileiro que todo mundo acha que é muito civilizado. Curitiba acha que é o máximo. Curitiba, ai meu Deus, é Curitiba. Essa é a ideia que os brasileiros em geral têm. E eu diria que não é errado. Porque se formos fazer uma comparação com os outros estados, é evidente que Curitiba é um lugar civilizado. O que não era civilizado em Curitiba, isso não foi dito, era a polícia militar. E claro, e nem o governador, porque senão não haveria isso. Senão não haveria isso. A partir da minha solidariedade ao Tarso Violim no começo, e a todos os professores do Paraná em seguida, eu me sinto chocado do mesmo jeito que vocês. Se eu estivesse aqui, eu era uma das vítimas também, é lógico. Eu seria uma das vítimas dessa violência inominável. Jogar bomba em professor, meu Deus. Vim com helicóptero como se os professores fossem bandidos perigosos. A classe social mais merecedora de respeito e consideração é o professor. É o professor que forma a próxima geração, meu Deus do céu. Portanto, duas coisas, tem nada a ver, mas eu tenho dificuldade em não falar nisso. A semana passada eu estive em Belém do Pará falando no Congresso de Direitos Humanos. E meu tema era a eficácia do princípio da igualdade. Portanto, como fazer essa eficácia? Eu me lembro que a primeira coisa que eu falei, e falei com muita convicção, é que eu não conseguia entender como as mulheres, que trabalham muito mais do que os homens, porque tem dupla jornada de trabalho, ganhavam menos que os homens. Para mim isso é uma coisa inominável. Inominável. A natureza já foi dura com as mulheres. As mulheres têm o problema dos incômodos da menstruação. Depois do parto, meu Deus. E antes disso, levar uma criança na barriga durante 9 meses. Alimentar a criança com o próprio sangue, depois com o leite. E depois pegar toda a dureza, porque o pai só pega o que é bom. A mãe é a dureza. Então essa desigualdade é atávica. Mas quem educa os homens? Quem faz com que os homens sejam machistas? São as mães. Olha, o pai eu considero quase irrelevante. Mas quem educa é a mãe. Isso daqui se junta com o tema que nós estamos tratando. Quem coloca essa gente no poder? Somos nós. Essa que é verdade. O senhor pode dizer, mas não fomos nós aqui, nós votamos em outro. Podem até dizer isso.
Mas é a nossa sociedade que faz isso. A nossa sociedade foi que perdoou os torturadores, porque na hora que foi para o Supremo eles disseram, acabou minha amizade com o ministro por causa disso. Eu achei que ele ia tentar salvar a cara, e por isso ele não estava se aposentando, mas cometia imprudência e dizia, os seus colegas amigos dos torturadores. Ele me disse, não seja preconcebido. Nessa hora eu digo, já sei qual é o voto dele, um cara que diz isso. Mas infelizmente isso é verdade. Nós vivemos num país onde os defeitos nossos, nós queremos tudo jogar em cima dos outros. Mas se não punir esses outros, o defeito vai ser eterno. É fundamental, na minha opinião, o impeachment desse governador. É só olhar o que está na Constituição e depois a lei. É só olhar e ver que ele está parece que foi pintado em cima dele. A hipótese de impeachment. No entanto, uns que em São Paulo são chamados de coxinha, pedem o impeachment da presidente. Que não bateu ninguém, todo mundo pôde se manifestar como quis. Não quero falar mal do meu estado, mas ele é a origem, em geral, dos atos mais reacionários do Brasil. Em geral é lá. Em geral é lá, infelizmente. Os coxinhas são de lá, não é? Meus amigos, recebam a minha solidariedade. Recebam os organizadores, meu agradecimento por terem me chamado para estar aqui. Porque, embora tenha sido horrível o que aconteceu, essa manifestação aqui certamente é uma coisa bonita. É uma manifestação cívica importante. Agradeço, portanto, e ofereço a vocês toda a solidariedade possível nesta contingência pavorosa pela qual passaram. Muito obrigado.